Então, a minha infância foi muito difícil, porque a minha mãe tinha 11 filhos, a gente morava no sítio, morava na roça, então a gente trabalhava na roça, a gente se alimentava do que a gente produzia ali. Então a gente não tinha diversão, não tinha nada, a gente trabalhava muito na roça. A gente tinha que cuidar de ovelha, de cavalo, de burro, a gente tinha que cuidar de todas as coisas que meu pai criava, as criação. Era eu e as minhas irmãs que a gente cuidava. Então a gente não estudou, a gente não tinha tempo para estudar, porque os 11 filhos era para todo mundo ajudar meu pai a trabalhar na roça. Quando a gente tinha 7 anos, a gente ficava tudo alegre, porque a gente com 7 anos, o presente que a gente ganhava era uma enxada para limpar mato. Então a gente já sabia, todos quando ia completar 7 anos, a gente tinha uma enxada. Meu pai fazia uma enxada pequenininha para a gente trabalhar. Então, e a infância foi essa, então. Era só trabalhando, a gente não tinha hoje os que esses jovens de hoje têm. Era isso, a vida era essa. Produzia, se alimentava, o que a gente plantava. Meu primeiro emprego lá no Nordeste. A minha mãe, os fazendeiros contratavam o serviço da minha mãe para catar algodão. Então, aí ela pegava todos os filhos, aqueles que eram maior, para levar para trabalhar junto com ela. Então, a gente trabalhava e a gente fazia o pouco que a gente vendia do algodão, que a gente pesava. Era assim. A minha mãe, ela trabalhava e todo mundo a gente ia junto. Aí a gente separava aquele algodão que a gente catava para a gente, no final do dia, e o proprietário, ele pesava e ele pagava, conforme a gente trabalhava, ele pagava pra gente. E era assim que a gente conseguia um dinheirinho para comprar uma roupa, para comprar um sandália, porque o meu pai era muito filho, ele não conseguia dar sapato para todo mundo. E era a gente, na partir dos 12 anos, eu mesmo que comprava minha roupa, eu que me vestia, eu com as minhas irmãs. E era assim que a gente vivia, trabalhava desse jeito. Aí quando eu fiquei com 18 anos, aí eu vim embora para a cidade, que era Santa Luzia. E aí foi lá que eu conheci meu marido. Aí eu vim trabalhar numa casa de família. Aí lá eu fiquei 3 anos trabalhando, empregada doméstica. Aí eu conheci meu marido, aí eu casei, fiquei 3 anos namorando, aí a gente casou. Aí fiquei 40 anos com ele, até ele falecer, que vai fazer 10 anos que ele faleceu. Como eu conheci seu avô, eu estava trabalhando nessa casa que eu tinha falado, e aí de noite a gente tinha um parque de diversão, era uma festa de padroeira do Rosário. Aí a gente foi lá e ele estava trabalhando nas canoas, que eu não sei como naquela época chamava canoa, agora eu não sei como que chama esse brinquedo que faz assim, que tem... Tipo uma gangorra. Gangorra, isso é a palavra certa. Naquela época nós chamava canoa. Então aí ele, na hora que ele me viu, ele já ficou gostando de mim, e eu também dele, e foi assim, rápido, foi amor à primeira vista. Aí a gente se conheceu e, como eu falei, nós namoramos 3 anos e casamos. Aí eu tive 3 filhas, e aí agora das 3 filhas tem 7 netos, e agora ele faleceu, vai fazer 10 anos, então foi assim que eu conheci ele. Como eu cuidei delas, era bem, que eu falei, era bem também, já era uma vida bem sacrificada ainda. Porque só o meu marido trabalhava, eu tinha que ficar em casa. Lá não tinha muito emprego para mulher, não tinha lá na cidade que eu morava, porque aí eu já estava na cidade. Mas era uma cidade que não tinha muito emprego. Tinha de empregada doméstica, mas eles não queriam que levava os filhos, então eu tinha, era uma com 4 anos, outra com 2 e outra com 1 ano. Era tudo pequenininho, então não dava para mim trabalhar. Então só ele trabalhar. Então tinha vezes que até elas queriam alguma coisa e eu não tinha a capacidade, não tinha condição para dar.
Então foi muito difícil, bem difícil mesmo. Então, vim para São Paulo, foi assim. Primeiro, as minhas irmãs estavam morando aqui, aí elas foram lá passear, e lá, por já ser muito difícil lá não ter emprego, aí elas foram lá e elas chamaram o meu marido para vir para cá trabalhar. Aí ele veio, aí ele vinha, era aqui, ele ficava mandando dinheiro todo mês. Só que aí teve um dia que a minha irmã foi lá, aí ele tinha mandado o dinheiro para mim vir. Aí eu vim com a minha irmã, aí eu vim com todas pequenas, eu vim uma com 11 anos, aí vinha a sua mãe tinha 8 e a Edicleide tinha 5 anos. Aí quando chegou aqui, aí já foi melhor um pouco, porque aí eu já, como elas ficaram em escolinha, aí eu já comecei trabalhando e foi isso. Aí agora, graças a Deus, melhorou, tudo melhorou, né? Quando a gente veio, meu marido era um quarto cozinha, aí já morava meu marido e as minhas 2 irmãs. Aí depois já veio eu com minhas 3 filhas, então a gente morou todo mundo num quarto de cozinha. Ainda tinha mais gente no quintal, que era um banheiro para 6 casas. E a gente ficou desse jeito aqui. Não foi fácil, muito fácil, não foi fácil não. Porque já tinha as crianças e a gente ficou todo mundo junto, até todo mundo mudar cada um para suas casas, para poder melhorar, mas foi bem difícil também, entendeu? Facilitou, assim, porque tinha mais trabalho, porque eu já comecei a trabalhar e ele também, mas ainda tinha dificuldade, porque além de nós morar num quintal, num quarto de cozinha, a gente morava, eu, minhas 2 irmãs, meu marido e minhas 3 filhas, imagina, era muita gente, né? Entendeu? É isso. Aqui eu morei primeiro, quando eu vim do Nordeste, eu morei ali na rua Maria do Carmo, que era Vila Alpina. Depois aí eu mudei, aí fui morar lá na Vila Bela. Aí vim pra cá, pra cidade Tiradentes. Depois eu mudei em São Caetano. Aí depois eu fui pra praia lá em Betioga. E agora eu estou de volta aqui na cidade Tiradentes ainda.